Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Podemos já dar início à reunião da nossa Comissão. O primeiro ponto da ordem do dia é a audição da Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, a pedido de um requerimento que foi aprovado pela nossa Comissão, apresentado pelo PAN, pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, e para a nossa organização de trabalhos, a Sra. Deputada Inês Sousa Real tem 3 minutos para fazer o enquadramento do requerimento. A Sra. Diretora-Geral tem 10 minutos depois para fazer uma intervenção inicial para expor dentro deste tema as suas ideias, a sua visão e responder à questão do requerimento. Depois, cada grupo parlamentar terá 4 minutos para fazer perguntas à Sra. Diretora-Geral e depois terá um tempo de resposta no somatório dos grupos parlamentares para responder em conjunto e terá terminado assim a nossa audição. Passo então a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real por 3 minutos para poder enquadrar o requerimento que o PAN apresentou. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral, bem também com uma técnica que a acompanha, a Sra. Doutora Susana Pombo. Para o PAN, esta questão do envio de animais vivos para o estrangeiro é de facto uma preocupação. Recentemente foi divulgado na comunicação social que em janeiro deste ano, numa peça recente de janeiro deste ano, que nos últimos 5 anos foram enviados mais de 20 mil animais de companhia, tendo a maioria, cerca de 12 mil, sido enviados para a Alemanha. Estes dados dizem-nos também, e de acordo com as denúncias que têm vindo a público, está a ser pago um valor ou uma taxa de adoção que ronda entre os 300 a 500 euros por animal, alegadamente para pagar despesas inerentes ao transporte de animais. Tivemos a oportunidade de ouvir a Sra. Diretora-Geral na peça, bem como o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza, e nessa mesma peça foram denunciadas diversas condutas, nomeadamente que são suscetíveis de configurar ilegalidades, quer ao nível do processo de transporte dos animais, entre elas o envio ilegal de animais, ilegalidades ao nível do próprio registro do TRACES e do Trade Control and Expert System, que visa a certificação sanitária que é necessária na importação para a União Europeia de animais e também para a própria certificação do comércio intra-UE de animais, que é da responsabilidade da DGAV, que a Sra. Diretora tutela, bem como também a não verificação de microchips no transporte, omissões relativamente a bases de dados no sistema de informação do SIAC, no sistema de informação de animais de companhia, e ainda ao envio de animais doentes, contrariando também o disposto na legislação, inclusive nas orientações da própria DGAV, que são contra o envio de animais doentes e transporte de animais vivos doentes. Nós sabemos que há competências que são das câmaras municipais nesta área, que têm atribuições no domínio da defesa e da proteção animal, mas também tem vindo a público que há várias câmaras municipais, em particular a de Proença Nova, que tem enviado animais não identificados para associações de proteção animal, por sua vez têm enviado estes animais para o estrangeiro, quer para países terceiros, quer para países da União Europeia. A peça diz isto de forma muito expressa, que estão a sair dos canis intermunicipais sem estarem devidamente identificados eletronicamente, e uma das perguntas que desde logo se impõe é saber que diligências é que têm sido feitas pelas entidades competentes, nomeadamente pela DGAV, para apurar o sucedido, todos os factos que são denunciados na peça, a fiscalização das próprias condições existentes e da demais observância das próprias normas aos centros de recolha oficial, até porque não é a primeira vez que há denúncias sobre este canil intermunicipal em matéria inclusivamente higiosanitária e não apenas na questão do envio de animais vivos para o estrangeiro, mas tendo em conta todo este contexto e a ausência de uma base de dados comunitária, que nós temos nos batido pela existência dessa base de dados comunitária e também sabemos que a Sra. Diretora e a DGAV acompanham esta existência, mas ela é da competência do Conselho Europeu, portanto não podemos de facto ultrapassar essa competência. Importa perceber, na vossa perspectiva, o que é que pode ser feito para melhorar a fiscalização do envio de animais vivos, nomeadamente de companhia, para o estrangeiro. Por outro lado, qual o número de oficiais que têm efetivamente que foram enviados para o país, porque um trace pode ter associado mais do que um animal e isto dificulta a fiscalização. Para que países é que estão a ser enviados? E se dentro destes países falamos apenas da União Europeia ou se estão a ir para países terceiros, nomeadamente países do Oriente, onde é permitido o consumo de animais de companhia? E, portanto, gostaríamos de ver esta questão esclarecida, porque as denúncias que nos têm chegado também dão nota. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. E quais são as associações e as entidades? E deixo as restantes perguntas para a segunda ronda. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, a Sra. Doutora Susana Guedes Pombo. Tem um período de 10 minutos para responder, depois todos os grupos parlamentares lhe irão dirigir novas perguntas e depois poderá responder no final novamente. Muito obrigado. Muito obrigada e boa tarde a todos. Agradeço as questões que foram colocadas à DGAV e é com gosto que estamos aqui para tentar ajudar a esclarecer.
Então, a questão da certificação sanitária de animais de companhia para a União Europeia tem regras que obedecem ou que estão dispostas na regulamentação comunitária. São regulamentos de aplicação direta em todos os Estados-membros, sempre que estejamos a falar de uma atividade sem fins comerciais. Eu percebo pelo teor do requerimento que colocam à ADGAV que estamos a falar de uma atividade que o regulamento que caracteriza com fins comerciais a partir do momento em que há uma transferência de titularidade. Ou seja, existem disposições legais diferentes que se aplicam consoante os animais se deslocam em trânsito dentro do espaço da União Europeia acompanhando o dono. Não há transferência de titularidade e, por isso, é uma viagem sem caráter comercial e passa a ser uma viagem com caráter comercial a partir do momento ou que viaja sem o dono, com uma diferença de mais ou menos 5 dias, porque dentro de um período de 5 dias para cima ou para baixo ainda é considerado viajar com o dono, porque podem, por questões imensas, podem não poder acompanhar naquele momento, ou existe uma transferência de titularidade. E como estamos a falar de adoção, de acordo com o requerimento, há sempre uma transferência de titularidade, estejam ou não valores envolvidos, porque isso a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária não sabe, mas como há uma transferência de titularidade, é sempre dentro da definição de movimentos de animais de companhia com caráter comercial. Havendo uma transferência, havendo uma deslocação, um trânsito de animais dentro da União Europeia com caráter comercial, obriga automaticamente à emissão de um documento que nós chamamos sanitário, certificado sanitário, que desde há muitos anos a esta parte é emitido num sistema informático que todos os 27 Estados-membros têm acesso, com perfis dedicados, que se chama Traces, é o nome da aplicação informática, que teve no final do ano passado uma atualização, passámos do que se chamávamos Traces clássico para agora para o novo Traces NT, que teve umas atualizações, pronto, é mesmo assim, as questões da digitalização, mas o procedimento é o mesmo, ou seja, dentro da União Europeia não existem fronteiras, animais, produtos e pessoas circulam livremente e aquilo que acontece é que os Estados-membros conhecem as regras, são feitos controlos na origem e controlos no destino e por isso o princípio existe um documento sanitário que é disponibilizado no sistema Traces, a autoridade competente do país de origem, do Estado-membro de origem, ao emitir o certificado, a autoridade competente do Estado-membro de destino conhece imediatamente o certificado, por isso a origem, o destino de que animais se tratam, e para que possa fazer os tais controlos no destino que a própria regulamentação comunitária define como aleatórios e discriminatórios, ou seja, nós somos proibidos pela regulamentação comunitária de fazer não discriminatórios, nós somos obrigados pela legislação comunitária a não fazer 100% dos controlos. Isso é considerado uma não conformidade porque iríamos contra o princípio do mercado único. Mas, naturalmente, temos que fazer controlos e todos os controlos que são feitos a qualquer remessa, seja de animais vivos ou de produtos, que circulam entre os Estados-membros na plataforma Traces, os controlos que são feitos são lá também registados para que os Estados-membros de origem conheçam se houve alguma não conformidade detectada e qual é o motivo da não conformidade. Pode ser meramente documental, ou só de nome, ou ser uma irregularidade sanitária ou de bem-estar e que nos permite então eles atuarem do lado de lá e nós atuarmos do lado de cá, se for assim a situação. Ora bem, relativamente aos números, na altura da reportagem, a nossa informação, e eu permita-me que consulte os meus apontamentos, a nossa informação remontava a novembro, se não me falha a memória, de 2022, e que tínhamos um total de 7.587 certificados, de 7.587 certificados para 17.413 animais, e que, aos dias de hoje, e com data de 4 de maio, informação sempre com a fonte Traces, nós já fizemos, considerando à mesma os 5 anos, desde 2018 até 4 de maio de 2023, foram emitidos 9.170 certificados que correspondem a 21.041 animais e que destes 21.041 animais, 18.938 são cães, e que deste volume de animais o maior destino continua a ser a Alemanha, ou seja, de 9.170 certificados em 5 anos,
temos 7.380 destinados ao Estado-membro Alemanha e que correspondem a um total de 14.001 animais, ou seja, até dia 4 de maio de 2023. Eu penso que para já... Muito bem. Vamos passar então à fase de perguntas dos diversos grupos parlamentares, por ordem de representatividade, e passo a palavra à Sra. Deputada Bárbara Dias, pelo Grupo Parlamentar do PS. Tem 4 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigada. Quero desde já cumprimentar a doutora Susana Pombo e a sua colega da Direção-Geral da DGAV. Já foram a público várias notícias e reportagens sobre o tema da adoção de cães portugueses em países da Europa, entre quais, como já referiu, a Alemanha, o Reino Unido, os Países Baixos, a Suíça e a Dinamarca. Estes procedimentos de adoção têm contornos pouco claros e talvez perversos. Portanto, torna-se evidente a necessidade de abordar este assunto para que possamos trilhar caminho e contribuir para o bem-estar e a segurança dos nossos amigos de quatro patas. Se é certo que em Portugal tem um excesso de animais errantes e os países adotantes têm escassez de animais para a adoção, obviamente que estas exportações são frutuosas para conseguir dar uma casa e família a estes animais. No entanto, não é uma solução de toda adequada para os nossos animais, porque eles experimentam experiências, pode ser até traumáticas, devido ao transporte, às mudanças de ambiente e à adaptação à família, entre outros. Importa esclarecer também o que está por trás destas adoções. Se, por um lado, não se consegue entender o critério subjacente à taxa de adoção, e irei explicar mais à frente, por outro lado, em muitas situações não existe informação acerca do destino e da finalidade destes animais, e nós não podemos, obviamente, acreditar que toda a gente tem boa fé quando está a receber um animal, e, aliás, isso próprio é feito em Portugal. Os abrigos, as associações de animais fazem um rastreamento muito claro do animal. Quando o animal é adotado, eu sei disso porque eu já adotei um animal e sei que todos os meses me perguntam como é que está o animal que adotei. Não é possível verificar a informação do microchip que é colocado em Portugal, como também aqui já foi referido, e que torna-se também claramente mais evidente e necessário que haja uma base de dados comunitária que permitisse rastrear o animal independentemente do país. Assim sendo, peço à Sra. Diretora-Geral da DGAV que nos esclareça sobre quais são as medidas efetivas que a DGAV está a implementar para controlar estas adoções. Se existe algum procedimento oficial em que as associações são obrigadas a cumprir, além dos requisitos da viagem, que já mencionou. Se existe algum protocolo de colaboração onde estejam bem definidos os direitos e as obrigações entre as entidades, ou seja, a que envia e a que recebe, que permitiria, por exemplo, definir e haver um maior controle sobre as próprias adoções, o destino e a finalidade. Se a DGAV tem alguma rede de parceiros onde estejam identificadas as associações dos animais que participam neste tipo de adoções, as transportadoras e as associações adotantes no estrangeiro, e se existe alguma fiscalização sobre. E eu sei bem que a DGAV não tem, isto compete mais à ICNF a questão da fiscalização, mas podem ter informação sobre a atividade das associações, ou seja, se efetivamente as associações que enviam e que recebem os animais são efetivamente associações sem fins lucrativos de proteção animal ou abrigos e se têm o local preciso das suas sedes, porque as peças jornalísticas que a deputada do PAN referiu falavam muitas vezes que essas sedes estavam localizadas em negócios e que não faz muito sentido. Se estas associações em Portugal dão preferência à adoção em Portugal, uma vez que existem indícios que muitas associações dão preferência às adoções internacionais, ou seja, às vezes não existe qualquer registro de um determinado animal no registro, no circuito português, ou, por exemplo, se as transportadoras, quer aéreas, terrestres ou marítimas, possuem condições de higiene, segurança e salubridade para a deslocação dos animais. Por exemplo, a questão do transporte terrestre é muito difícil haver fiscalização, porque pode haver uma transportadora que simplesmente transporta o animal e nós não conseguimos verificar para onde é que o transporte está a ser feito. E se existe algum controle sobre o que é cobrado na taxa de adoção, pois se pressupõe que esta taxa seja para cobrir as despesas, então a taxa teria que ser dada mediante a apresentação de faturas dessas mesmas despesas. Por exemplo, existem câmaras que efetuam a castração e a esterilização, portanto, obviamente que essa despesa já não deveria ser contabilizada. E se não houver estou mesmo a terminar, obrigada. Se não houver qualquer tipo de critério, então passamos a ter efetivamente um negócio e não uma adoção, e claro que compensa as associações que não têm as mesmas obrigações fiscais de uma empresa. E para finalizar mesmo, numas entrevistas, em 2021, a senhora Diretora-Geral terminava dizendo que era necessário refletir onde queremos estar daqui a 5 anos, portanto, a pergunta é mesmo de onde é que queremos estar daqui a 5 anos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Diretora, a Dra. Susana Pombo e sua colega da DGAV. Agradecer a sua presença para estar cá a falar sobre este assunto do envio de animais de companhia para a Europa, tendo por base o requerimento que o PAN apresentou. Esta reportagem que a TVI passou, com o título "O negócio da exportação de animais abandonados em Portugal", não deixa ninguém indiferente. Descreve uma realidade opaca, pouco transparente, em que os animais aparecem tratados como uma qualquer mercadoria transacionada, sem que possa estar devidamente acautelado a sua segurança e bem-estar. Os casos apresentados são a ponta do iceberg, um lado visível de um problema internacional que é mais amplo e que se refere ao comércio ilegal de animais de companhia, envolvendo transações de muitos milhões de euros, bem como redes organizadas dispostas a tudo para lucrar com este negócio. Há certamente, e nós sabemos que há muitas situações em que o envio de animais para outros países pode até apresentar uma evolução positiva nas suas condições de acolhimento, por exemplo, saindo de canis que estão sobrelotados e encontrando pessoas dispostas a dar-lhes melhores condições, envolvendo intermediários sérios e genuinamente empenhados no bem-estar dos animais. Contudo, e até para garantir a credibilidade destas pessoas e instituições, é preciso garantir que estes processos são transparentes, fiscalizados e devidamente enquadrados por lei. Por isso, como a DGAV tem vindo a perder competências, e foi o próprio Primeiro-Ministro que assumiu publicamente a retirada de competências da DGAV, assim como este desmantelamento que está a acontecer no Ministério da Agricultura, eu pergunto-lhe se isto prejudica o funcionamento, se está a prejudicar o funcionamento da DGAV, esta retirada de competências e o desmantelamento do Ministério da Agricultura. Depois desta reportagem, que levanta indícios de crime praticados por pessoas e instituições, questiono o que é que tem sido feito em matéria de rastreabilidade e fiscalização deste tipo de situações, que diligências têm sido tomadas, que inspeções foram realizadas e, se foram, quais os resultados, se já existem resultados destas inspeções. Esta reportagem também nos deixa uma percepção desconfortável sobre onde está a fronteira do moral e do institucional e a partir da qual este envio de animais se deve processar. Até que ponto é que devemos ficar preocupados com a existência de pessoas, associações ou instituições que, a coberto da atividade de recolha de animais abandonados, com preocupações cívicas, acabam por dissimular uma atividade geradora de proveitos económicos ilícitos? Por isso pergunto se, do ponto de vista legal, esta exportação de animais tem o devido enquadramento jurídico e o que é que poderá ser feito no sentido de o reforçar. Também fica evidente a natureza transfronteiriça do problema, pelo que, ao nível da União Europeia, necessitamos de mecanismos mais robustos de rastreabilidade, fazendo evoluir plataformas como a Traces, mas também reforçando a coordenação entre as instituições dos vários países. Perguntava também que diligências e ações concertadas com outros países têm envolvido a DGAV no combate ao comércio ilegal de animais. Do ponto de vista dos meios e dos recursos disponíveis, quais são as principais carências ou necessidades da DGAV que devem ser supridas para melhorar o controlo e a fiscalização? Pergunto também se houve uma alteração de procedimentos na emissão da Traces, uma vez que a Sra. Diretora assim o referiu, existem pontos fracos que estão identificados e que são recorrentes. Pergunto se tem havido algumas diligências para alterar nesse sentido. Para nós, PSD, é fundamental garantir que situações como as reportadas têm consequências e não são desvalorizadas assim que perdem atualidade mediática. Há aqui um alerta e uma chamada de atenção para o problema que carece de respostas, fiscalização mais apertada e penalizações adequadas, se for caso disso. Para concluir, temos que levar muito a sério o tema do bem-estar animal e garantir que a crescente preocupação da sociedade com este tema tenha devida resposta política e institucional e que também as entidades com responsabilidades sobre esta matéria tenham todas as condições para fazer o seu trabalho e evitar situações como estas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra para, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias intervir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento naturalmente, agradecendo a presença da Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a Dra. Susana Pombo,
agradecendo também ao grupo parlamentar, ao PAN, aliás, por trazer também um requerimento tão pertinente. Muitas das questões fundamentais já aqui foram colocadas, dizer que o grupo parlamentar do Chega comunga quer das várias posições, quer também daquilo que podemos depreender com as suas declarações, que de facto a circulação de animais é um bem e também é fundamental no contexto da União Europeia. Reconhecemos que permite a adoção, que deveria de ser responsável e que permite colmatar a falha nacional, muitas das vezes uma ausência de procura por animais que carecem de um lar que os acolha, e por isto em nada queremos manifestar uma oposição à circulação de animais em si, mas gostávamos de ver esclarecido e se a Sra. Diretora-Geral consegue afastar a ideia de que existe um tráfico de animais, que ficou bastante patente nas notícias que aqui fomos mencionando, mas também na observação deste fenómeno. Portanto, como nós não permitimos o tráfico de qualquer outra coisa, também não podemos permitir o tráfico de animais, com a agravante de que aqui falamos de um ser vivo, de uma vida, e que por isso merece uma atenção e um enfoque diferente do que qualquer outro tipo de material ou bem. E por isto acompanhamos desde já a questão que lhe foi colocada relativamente àqueles que são os meios da DGAV de atuação. Carecem de alguns meios, têm os meios suficientes para o acompanhamento não só desta situação, mas também no exercício daquelas que eram as competências que vos cabiam até há pouco tempo. Perguntar também se rejeita, porque pelo menos não nos foi claro, de que possa haver eventuais ilegalidades no registro, no Traces, que mencionou, terá havido ou não, então, eventuais ilegalidades que ficaram patentes nas notícias aqui mencionadas. Sublinhar algo que também foi dito aqui na intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real no requerimento e que me pareceu que ainda não foi respondido, que ficou para uma segunda fase de resposta, a questão da obrigação legal dos municípios recolherem os animais errantes, mas não só não haver uma declaração nos relatórios apresentados, como coincidirem com municípios onde alegadamente há um grande número de envios de animais para a Europa. Bem sabemos que é uma fiscalização que não compete à DGAV, mas que dados têm nesta matéria e também numa perspectiva de avaliação, na medida do possível, do trabalho alheio, neste caso do ICNF, se está a haver também uma falha na fiscalização. E, por fim, fazer uma última questão, também para não estar a secundar demasiado, porque todas as questões aqui colocadas são pertinentes, tem que ver com os meios de transporte dos animais, mesmo que até sejam no âmbito então de associações e que até daí resulte deste transporte uma adoção responsável. Temos nota e algumas queixas num portal que criámos para denúncia de algumas situações, quer ambientais, quer de bem-estar animal, de que nem sempre o transporte garante o bem-estar animal e, por isto, gostávamos de ver esclarecido se, efetivamente, as companhias aéreas, as transportadoras, estão a ter o bem-estar animal como algo prioritário no momento do transporte dos animais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada única representante do partido do PAN, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria ainda de reforçar aqui algumas questões que não ficaram respondidas na primeira ronda, pedindo à Sra. Diretora a sua informação, nomeadamente naquilo que diz respeito ao envio dos países. Mencionou o caso da Alemanha, que sabemos que evidentemente é o país para onde há mais envio de animais, mas gostaríamos de perceber se há países ou não onde possa ser admitido existirem normas de menor bem-estar animal, nomeadamente permitir o consumo de animais, para onde estejam a ser também enviados animais de companhia. Isto, evidentemente, fora daquilo que é o acompanhamento direto por parte dos seus detentores. Por outro lado, também não respondeu à questão dos animais provenientes dos centros de recolha oficial, e a DGAV também tem aqui algumas competências que manteve na sua tutela. Temos o caso paradigmático de Proença Nova, que inclusivamente já foi denunciado, porque efetivamente estamos a falar de um elevado número de animais, falamos de mais de 100 de animais, que são enviados para outras associações, inclusive associações distantes do próprio centro de recolha oficial, e, portanto, não há qualquer tipo de justificação, pois não configura nem uma política de proximidade para a adoção, como aqui já foi referido, e que é absolutamente essencial, como, por outro lado, não há controle absolutamente nenhum dos animais que acabam por sair deste intermunicipal. Para além desta questão, gostaríamos de perceber ainda, em relação ao acompanhamento do registro Traces, porque, de facto, falou há pouco na questão do mercado único comum,
nós estamos a falar de bens, estamos a falar de seres vivos e, portanto, tem que haver aqui uma fiscalização que não se coaduna com uma lógica e que a própria resolução do Parlamento Europeu, em que os eurodeputados apelaram aos Estados-membros uma maior fiscalização nestes domínios, precisamente por reconhecerem que há um problema de tráfico ilegal de animais de companhia, e eu faço aqui uma ressalva porque nós temos uma dívida de gratidão para com as associações de proteção animal que efetivamente se dedicam à proteção animal, que tem que ser feita, mas infelizmente há situações de abusos que estão a ser cometidos, que são reconhecidos quer pelo Parlamento Europeu, quer pela própria Interpol, que já identificou inclusivamente Portugal como estando na rota do tráfico de animais de companhia. E por isso gostaria de perceber que associações, centros de recolha ou entidades privadas efetivamente estão identificadas e, na sua perspectiva, o que é que pode ser feito para tornar mais garantístico o processo, quer de adoção, quer de envio, na salvaguarda do bem-estar animal, porque me parece que claramente está aqui a falhar alguma coisa na identificação destes fatores e também, e não querendo entrar aqui em detalhes de casos concretos, se está ou não, se foram ou não enviados estes elementos de que tomou conhecimento na peça para, nomeadamente, o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária, para que sejam investigados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra novamente à Sra. Diretora-Geral da Alimentação Veterinária, Sra. Doutora Susana Guedes Pombo. Num tempo agora diferente da primeira intervenção, tenho até 15 minutos para responder, por isso seja à vontade depois de dar-lhe a indicação. Obrigada e desde já peço desculpa se alguma coisa tiver ficar para trás e continuo disponível para esclarecer. Eu tentei tomar nota de tudo. Então, começando pelo princípio, informação... A questão da base de dados comunitária sobre identificação animal é importante referir que não existe para espécie nenhuma. Ou seja, todos os Estados-membros são obrigados por toda a legislação comunitária que existe a ter uma base de dados de identificação, nomeadamente que permita a rastreabilidade e a atuação em caso de situações de saúde animal, bem-estar e saúde pública, mas elas não são interoperáveis entre si. E muitas são as diligências que estão a ser feitas para que as bases de dados de identificação de cada um dos países possa estar interoperável logo imediatamente com o sistema Traces, porque isso reduz o erro, porque existe sempre a questão do erro humano, que tem que ir a uma base de dados de identificação e inserir manualmente a informação que consta. Por isso, a questão da necessidade de existir uma base de dados comum é uma ambição que todas as autoridades competentes dos Estados-membros têm, é verdade para todas as espécies. E o mais importante de tudo é que sejam interoperáveis entre si e que permitam a interoperabilidade com todos os sistemas sanitários, nomeadamente o Traces, que é de certificação que pretende dar garantias aos Estados-membros que recebem animais, produtos, as diferentes remessas. Relativamente aos controlos que são efetuados, nomeadamente protocolos de colaboração. A DGAV, nesta matéria, não tem protocolos de delegação. Apesar de existir um regulamento que se chama Regulamento de Controlos Oficiais e que permite delegação de competências da autoridade competente em pessoas e organismos, neste âmbito de certificação de sanitária nós não temos competências delegadas. Todos os médicos veterinários que pertençam à Ordem dos Médicos Veterinários com carteira profissional ativa têm um código deontológico que se lhes aplica e todas as situações que chegam à DGAV, que infelizmente têm sido algumas, e que demonstram ou parecem demonstrar que possa existir responsabilidade disciplinar em determinada situação, como seja falsificação de documentos, atestados incorretos, são encaminhadas imediatamente pela Direção-Geral da Alimentação Veterinária à Ordem dos Médicos Veterinários para que possa atuar em conformidade, porque estamos a falar de uma profissão liberal e se a situação detectada parecer ou incidir na figura do crime, é enviada pela DGAV diretamente ao Ministério Público com conhecimento à Ordem dos Médicos Veterinários. Por isso, nesta matéria não há protocolo de delegação de competências. Relativamente às transportadoras, isto significa todos os transportes de animais terrestres têm também o regulamento comunitário que se lhes aplica e obrigatoriamente têm que estar registados e aprovados pela autoridade competente, ou seja, DGAV. Isto inclui também os animais de companhia. É o mesmo regulamento para todas as espécies de vertebrados. O que é que isto significa? Significa que transportes de curta duração, até 8 horas,
entram na figura do regime simplificado. As pessoas registram-se, pagam uma taxa e ficam automaticamente autorizados e ficam sujeitos aos controlos que a DGAV e as autoridades policiais fazem em estrada. Os transportes de longa duração, com mais de 8 horas, têm um procedimento diferente. São todos 100% vistoriados antes da emissão de uma autorização. As licenças de longa duração estão todas disponibilizadas no portal da DGAV para todas as espécies. Relativamente às atividades das associações, a não ser que se trate de uma matéria de saúde animal, a DGAV deixou de fiscalizar as associações, os alojamentos sem fins lucrativos que estão previstos pelo Decreto-Lei 276 de 2001 na sua atual redação. Colaboramos com o ICNF sempre que ele nos solicita essa colaboração e tem havido pontualmente alguns pedidos de colaboração. Importa dizer também que, no caso dos transportadores, uma das situações que o certificado sanitário prevê tem a ver com a aptidão para transporte, ou seja, um dos documentos que tem que aparecer preenchido pelo médico veterinário acreditado, ou seja, aquele médico veterinário que vê fisicamente o animal obrigatoriamente 48 horas antes do embarque e que emite e atesta no passaporte do animal de companhia que o animal não tem sinais clínicos de doença e que está apto para realizar o transporte, só na presença dessa informação assinada por um médico veterinário com cédula profissional ativa, é que a DGAV pode emitir o certificado sanitário no sistema Traces. Por isso, há sempre um médico veterinário que obrigatoriamente tem que verificar o animal individualmente, verificar a identificação individual, preencher o anexo 10 do passaporte dos animais de companhia, atestando que ele não tem sinais clínicos de doença e que está apto para transporte. Isto é um dos documentos essenciais e sempre que essa figura não existe, o certificado não é emitido. Quanto às taxas, não é da competência da DGAV, não temos qualquer informação, o regulamento não prevê a autoridade competente essas competências e nem a lei orgânica da DGAV prevê essas competências. As únicas taxas que a DGAV aplica estão publicadas em Diário da República e nada tem a ver com taxas de adoção. Onde é que nós gostaríamos de estar daqui a 5 anos? Acima de tudo, numa questão de melhor digitalização e melhor interoperabilidade da informação, porque isto tem sido uma matéria muito debatida em reuniões de Conselho na União Europeia, com todos os diretores-gerais, e estamos todos cientes que a situação de tráfico ilegal de animais de companhia tem sido uma realidade, ou parece haver evidências disso, e aquilo que todos temos feito é colaborar ativamente com a Interpol. A DGAV também o faz. Existe uma rede ativa de colaboração e nós somos uma das entidades que participa, naturalmente que sempre que solicitados. E esta situação torna-se ainda mais, não vou dizer preocupante, mas deve merecer ainda a nossa melhor atenção quando nós aplicamos derrogações à aplicação direta da legislação no controle de fronteira, como é o caso das situações de guerra, que assumidamente resolvemos fazer todos os 27 Estados-membros em uníssono. Ou seja, neste momento os animais que vêm de zonas de conflitos de guerra, como é o caso da Ucrânia, não estão a ser controlados. E já têm sido identificadas várias situações, vou dizer, de oportunistas que aproveitam estas situações mais leves de controlo, exatamente para movimentarem os animais, mas depois, sempre que são de países terceiros, esses controlos são feitos 100%, porque é de países terceiros, há controlos de fronteira, e aí temos médicos veterinários em todas as fronteiras do nosso país e em todas as fronteiras da União Europeia, e tem sido possível identificar algumas situações que depois, naturalmente, passam para as autoridades policiais e não para a DGAV, que é só uma autoridade administrativa. Creio que mais ou menos corri as questões que me colocou. Relativamente às questões que o Sr. Deputado colocou sobre é um problema internacional. É um problema internacional que tem estado muito na ordem do dia, exatamente porque a sociedade civil dentro da União Europeia, o tema do bem-estar animal tem sido cada vez mais recorrente e preocupa cada vez mais as sociedades. Isso também é um sinal de evolução. E o que é que todos estamos cientes? Que neste momento, dentro da União Europeia, toda a legislação relativa ao bem-estar animal vai ser alterada, incluindo aquela que se aplica aos animais de companhia, porque ela está incluída, nomeadamente, na questão do transporte no Regulamento 1/2005. A intenção da União Europeia é que toda a legislação de bem-estar que estava prevista
ou disposta em diretivas comunitárias seja revogada, porque como uma diretiva comunitária não é de aplicação direta nos Estados-membros e necessita de uma transposição, existiam muitas diferenças de aplicação da legislação entre os Estados-membros. Os regulamentos não são assim, porque como são de aplicação direta, as diferenças de atuação dos Estados-membros são muito inferiores. E por isso mesmo o objetivo da Comissão Europeia, para já, é que toda a legislação seja de regulamento comunitário, ou seja, a de aplicação direta nos Estados-membros, porque reduz a distorção de mercados, reduz a diferença de atuação das autoridades competentes, e permite uma atuação mais uniforme, que é o que se pretende, dentro de um espaço único, e está assente na experiência já adquirida pelos Estados-membros nos vários anos de aplicação de legislação de bem-estar que a União Europeia tem, e naturalmente assente em pareceres científicos que a EFSA tem vindo a produzir para as variedíssimas espécies ao longo destes meses. Neste momento aguarda-se conhecer o estudo de impacto económico e financeiro da alteração de toda esta legislação, que vai desde as espécies pecuárias ao transporte, ao bem-estar no abate, etc., toda a componente de bem-estar aplicável na União Europeia. E espera-se, é expectável que apareçam os primeiros drafts, os primeiros projetos destes novos regulamentos, agora já durante a presidência espanhola, ou seja, entre setembro e outubro deste ano de 2023. Por isso o tema, isto para dizer que o bem-estar animal é um assunto particularmente importante e que tem merecido especial atenção pela Comissão Europeia, mas também por todos os Estados-membros no Conselho da União Europeia. Sobre se o funcionamento da DGAV está a ser prejudicado. Nesta matéria da emissão de certificados, não. Porque como os certificados sanitários de animais de companhia são emitidos, é uma competência própria da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária que não nos foi retirada e que são emitidos na presença de informação que é disponibilizada pelos médicos veterinários que têm cédula profissional ativa e que preenchem no passaporte do animal de companhia a identificação individual e o estado de saúde, ou seja, a ausência de sinais clínicos de doença e a aptidão para o transporte, nós conseguimos, em consciência, emitir certificados que atestam a saúde e o bem-estar daquele animal na presença da informação que o médico veterinário clínico nos coloca. Outra questão importante é a emissão de um certificado TRACES determina que, para além da presença do passaporte do animal de companhia, da inteira responsabilidade do médico veterinário que exerce a sua função liberal, nós só podemos colocar nos vários campos dos certificados as organizações que estão validadas pelas autoridades competentes dos Estados-membros. Significa que existe uma tabela de valores por trás do certificado em si e só podem ser selecionados transportadores que já tenham sido previamente validados pelas autoridades competentes, ou seja, obrigatoriamente têm constado a base de dados, senão nós não os conseguimos selecionar, locais de destino já previamente validados pelas autoridades competentes e, em Portugal, a mesmíssima coisa. Ou seja, todas as organizações que constam neste momento no sistema TRACES tiveram que ser validadas pelas autoridades competentes. E quando há pouco me perguntava sobre a alteração de procedimentos, houve sim. Isto significa que nós temos que evoluir e, perante os resultados que nos chegam dos controlos que vão sendo feitos aos vários certificados emitidos pela DGAV e alguns, ou a grande maioria deles, que têm a ver com irregularidades nas organizações, ou seja, moradas mal colocadas e que os Estados-membros de destino nos dão essa informação, pois neste momento não é permitido, existe uma instrução de trabalho emitida pelo Diretor-Geral e que está presente para todos os certificadores de norte a sul do país, que não é permitido que seja inserido por nós organizações novas sem que elas sejam validadas pelos Estados-membros, porque nós podíamos sempre utilizar antes uma figura que ficava pré-válido e ficava na responsabilidade do Estado-membro de destino validar essa organização. E pronto, e enquanto que ele não fosse lá retirar, isto é verdade para cada um dos 27, enquanto o Estado-membro não fosse lá retirar essa pré-validação, o trânsito continuaria sempre a ser possível. Neste momento, e para animais de companhia, não é permitido aos médicos veterinários certificadores que façam organizações novas, ou seja, sempre que o destino é outro Estado-membro, têm que obrigatoriamente aguardar que a autoridade competente de destino valide aquela organização. Isto dá-nos mais segurança, porque significa que a autoridade competente conhece o local, que ele é vistoriado, pertence a uma lista, e por isso essa foi uma das diligências que já foi implementada na Direção-Geral já no final de 2021. Pronto, as questões dos alojamentos já referi. Quem atualmente
Quem é responsável pela lista dos estabelecimentos, dos alojamentos autorizados é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e, por isso, a DGAV, antes de colocar uma organização no Traces, tem que verificar primeiro se aquele alojamento consta na lista publicitada no portal do ICNF. Por isso, essa é outra das obrigações do certificado, é que o alojamento esteja autorizado, como estamos a falar de um movimento com fins comerciais, volta à definição, alteração de titularidade, o alojamento obrigatoriamente tem que estar registado, por isso é outra das condições, é verificar sempre se o alojamento está publicitado no portal do ICNF. Não estando, é mais um dos motivos para o certificado não ser emitido. E muitas são as recusas de certificado e reclamações de detentores que não veem o seu desejo levado a cabo. Exportação... Se isto tem enquadramento jurídico, já referi, tem um total enquadramento jurídico, são regulamentos comunitários e antigas diretivas que estabelecem as regras para que esta circulação de animais de companhia seja feita com caráter comercial ou sem caráter comercial dentro do espaço da União Europeia. A coordenação entre Estados-membros, sim. Nós temos vários comitês na Comissão Europeia das várias matérias, incluindo bem-estar animal, em que vários são os pontos focais, e que Portugal naturalmente também tem, em que estes temas são debatidos. As reuniões têm um caráter mensal ou bimensal, dependendo da agenda da Comissão Europeia, e, para além disso, existem pontos de contacto formais no que ao transporte diz respeito. Por isso, todos os 27 Estados-membros conhecem cada um dos pontos focais do bem-estar animal no âmbito de transporte e facilmente ativam a rede de transporte sempre que é necessária. E ainda no final desta semana haverá reunião de pontos focais de transporte em que Portugal estará presente. Depois, circulação... Muito bem, tráfico de animais, já toquei no assunto. Que meios? Os meios da DGAV é público que não são suficientes. E eu não vou aligeirar este tema, o tema é preocupante, são várias as horas, e já estive aqui, já tive a possibilidade de também participar na Comissão de Agricultura e Pescas falando de meios, é muito o trabalho da DGAV que é realizado com recurso a trabalho suplementar, logo isso é uma grande evidência de que há escassez de meios. No entanto, uma palavra de apreço a todos os médicos veterinários certificadores da DGAV e todos os controladores, que não tem sido pela escassez de meios que o trabalho não tem sido efetuado, e todas as auditorias que têm sido feitas à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária pela Comissão Europeia têm tido resultados muito satisfatórios, mas não há dúvida nenhuma que quando o regulamento prevê que os controlos oficiais têm que ser feitos por pessoal oficial em número suficiente, à data ele não existe. Essencialmente porque as pessoas estão a aposentar. Terminar... Peço desculpa, mas essencialmente porque as pessoas estão a aposentar. E eu agora tinha muitas questões colocadas para ainda não consegui chegar lá, mas só aqui uma nota, animais provenientes dos CRO, qualquer alojamento que esteja publicitado no portal do ICNF é passível de ser certificado, desde que cumpram as premissas. Garantidamente, e por aquilo que eu percebi, o caso concreto não é do CRO que estariam a ser enviados animais, mas sim de uma associação, por isso essa seria a associação que se teria que os animais necessariamente que teriam que estar identificados individualmente no certificado, senão ele não poderia ou não poderia ser emitido. Pronto, e sei que tenho coisas em falta e estou disponível. Muito obrigado. Conclui-se assim o tempo desta audição. Estou certo que, se existirem algumas respostas que entendam que são importantes, poderão fazer chegar aos grupos parlamentares ou um documento que possa dar resposta às perguntas, às preocupações, às vicissitudes dos grupos parlamentares ou da senhora deputada, para que, através dos serviços, possamos fazer chegar. Bom, damos por concluída então esta audição a pedido do PAN para prestar esclarecimento relativamente ao envio de animais de companhia para a Europa, onde tivemos connosco a Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária e também a doutora Isabel Mouzinho. Queria agradecer e dar por encerrada esta audição. Vamos interromper os trabalhos por 3, 4 minutos e começaremos já outra audição à Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos. Obrigado.